Olá, a palavra de Deus em Números, capítulo 27, o versículo 6, está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: O que as filhas de Zelofeade está dizendo é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Hoje, no tempo em que vivemos, e principalmente no nosso país, automaticamente toda herança que os pais deixam é dos filhos, independente se são filhos homens ou filhas mulheres, quantos filhos têm, são divididos em partes iguais. Mas aqui nesse tempo em que o povo de Israel estão caminhando no deserto em direção à terra prometida, existe uma lei ali, uma lei estipulada, a lei essa que foi escrita por Moisés. E as mulheres não tinham direito à herança. Se o pai morresse e elas não tivessem filhos homens, o dinheiro e a herança ia totalmente para os irmãos do pai ou para os sobrinhos. Mas as filhas mulheres não tinham direito à herança. Para elas terem uma vida tranquila, financeiramente boa, elas teriam que casar, ter maridos que tivessem bens para cuidar delas. Mas elas não herdavam nada dos pais. E num contexto onde mulheres não tinham valor, onde mulheres não tinham direitos, onde mulheres não eram respeitadas, não eram nem contadas, se levantam 5 mulheres, as filhas de Zelofeades. E essas simples mulheres, elas não conformam com o seu tempo, com a sua época. Nós vemos onde, há muitos anos, já nos nossos tempos, nas nossas gerações, tantas brigas das mulheres por direitos de ganhar salários iguais aos homens, direito disso, direito daquilo, tantas brigas por direitos. Mas isso não começou agora. Começou isso ainda lá no deserto, rumo à terra prometida, ainda na direção de Moisés, pelas filhas de Zelofeade. Aqui a palavra do Senhor diz que essas 5 mulheres, elas não se conformaram. Como assim? Nosso pai morreu no deserto, não temos irmãos homens, ele não deixou filhos homens, e a herança vai passar toda para os irmãos dele, para o sobrinho dele, e nós não vamos ficar com nada, mesmo sendo filha, porque somos mulheres. Mas era a lei, e elas poderiam ter se conformado e fazer o quê, né? É a lei tá escrito assim, a lei diz que é assim, mas elas foram atrás dos direitos dela. E a palavra do Senhor diz que elas vão na tenda da congregação e ficam na porta da tenda esperando Moisés chegar. E quando Moisés sai dali, elas dobram de joelho ali na porta da tenda, aos pés de Moisés. E ela fala para Moisés: olha, não é justo que nós venhamos ficar sem nada, se meu pai tinha bens, e só porque não tem filho homem, se tivesse ia para os filhos homens, como não tem, vai para os irmãos dele, para os sobrinhos, e nós vamos ficar. Isso não está certo. Elas foram atrás, elas foram brigar, reivindicar os direitos delas. E por causa disso, Moisés fala para elas: olha, eu vou levar sua causa diante do Senhor. Hoje nós temos esse privilégio de nós mesmos e derramar diante do Senhor a nossa causa, as nossas guerras, os nossos desejos, mas naquele tempo não tinha. Antes de Jesus, antes da separação do véu, através do sangue derramado no Calvário, era só o sacerdote que tinha esse direito, esse acesso ao Senhor. E elas foram a ele, Moisés. Ele vai e leva a causa delas para o Senhor. E diz para o Senhor: olha, acontecendo isso. E o Senhor fala assim para ele: olha, as filhas de Zelofeade têm razão. Tem uma tradução na NVI diz justamente assim: as filhas de Zelofeade têm razão. E nas outras traduções diz: olha, o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo, é justo. E o Senhor fala para Moisés: então faz o seguinte, Moisés, a partir de agora, as filhas de Zelofeade certamente receberá herança de seu pai. Vai ser dividida a possessão da herança entre os irmãos do pai, e a herança do pai vai passar para elas. Ou seja, a partir daquele momento foi mudada a lei. É lei. Você de repente olha para o seu país, a sua lei, a Constituição, e vê algo que você não tem direito legalmente porque é lei. Não, eu nunca vou conseguir isso porque é lei. Mas por causa de você, Deus pode mudar uma lei. Por causa de você, Deus pode mudar um decreto.
Deus pode mudar um diagnóstico, Deus pode mudar qualquer coisa, porque Ele mudou uma lei. Eu falo que a constituição daquele país, daquela nação, daquele povo de Israel foi mudada naquele momento, no que se diz respeito a heranças, por causa da reivindicação das filhas de Zelofeade, mulheres à frente do seu tempo, que não se conformaram porque era lei, mas foram diante de quem realmente poderia resolver, reivindicar o direito delas. E nós também, nós temos hoje um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E hoje nós não precisamos de um sacerdote humano para fazer essa ponte. Nós não precisamos de Moisés. Nós temos esse acesso de chegar e nos prostrar diante dele e reivindicar a justiça, o que é justo, o que é reto. Deus, eu estou sendo injustiçada nisso. Isso não está correto. Ah, mas na lei está dizendo assim, mas é uma lei injusta. É uma lei que está me prejudicando. E você vai e leva a sua causa perante o Senhor, em retidão e fidelidade, aí Ele pode ter certeza que sim, seja qual for a lei, o decreto, o diagnóstico, a situação em que você está envolvido e que, humanamente falando, não tem como mudar. Ele pode, por causa de você, Deus pode mudar decretos, Deus pode mudar leis, Deus pode mudar diagnóstico, Deus pode mudar estações, Deus pode mudar tempo, hora, Deus pode mudar todas as coisas, qualquer coisa por causa de você. Então, não se conforme, não cruze os braços dizendo, é assim mesmo, fazer o quê? Se já foi decidido assim, se o médico já disse isso, mas o advogado falou que não tem mais jeito. Não se conforme com a palavra que recebeu, com o decreto que recebeu. Vá para os pés do Senhor, chore aos pés do Senhor, ore, consagre, faça jejum se preciso for, faça o que o Espírito Santo te orientar a fazer, mas vá correr atrás e não se conforme com esse resultado. Vá atrás de um resultado novo, de um resultado justo para a sua vida, e pode ter certeza, assim como o Senhor disse para Moisés, é justo o que elas estão dizendo, mude a lei por causa delas. Deus vai mudar também ordens, leis, decretos de diagnóstico por causa de vocês. Então, não se conforme, mas vá para os pés do Senhor. Não pense, não adianta mais orar, não tem o que fazer. Tem sim, adianta sim. Ore sim, clame sim, peça sim, porque por causa de você, Deus mudará decretos. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.